Oferecimento. Pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Também para você que está no YouTube nos acompanhando, também pelo canal TV Amazônia. Primeiramente, quero pedir para você tornar-se um inscrito, né? Verdade. Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fazer comentários, curtir, aperta no sininho para receber notificações. E nós continuamos nessa série Diffley, né? Diffley. Já tivemos. Vai ser o terceiro programa Diffley. Primeiro com o João Vitor, verdade. Que é o líder do Diffley em Macapá. Tivemos Marcos Madaleno, pastor Marcos Madaleno. E hoje, Adilson. Hoje eu já ia passar à tua frente, mas como ele briga comigo ao vivo se ele não apresentar. Aí para evitar esses constrangimentos. Então deixa com ele mesmo. Hoje nós temos a honra, nós temos o privilégio de receber literalmente aqui a concretização do ditado filho de peixe, peixinho é. Filho de Subirá, Subirazinho é. Ele canta, é muito conhecido pelo seu trabalho musical, pelo seu trabalho no YouTube. Ele é o homem que mata o dragão, gente. Nós estamos aqui com o Israel Subirá. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. A honra toda minha. E amém, né? O meu sonho é ser o Subirazinho, ser o peixinho. Vai ser muito bom estar aqui, bom demais estar com vocês, sempre aprendo demais e empolgado para a nossa conversa. Amém. Legal, a gente está recebendo, eu acho que em 1 ano e meio, acho que é o espaço que você veio aqui, ou tem mais tempo? Foi mais ou menos 1 ano e meio. Porque já aconteceu tanta coisa na tua vida nesse tempo, né? Eu até, ontem quando eu cheguei, eu fiquei chocado, assim, quando eu percebi, falei, cara, faz mais de 1 ano e meio e passou assim. Eu acho que quando você vai enchendo a vida de filhos, o tempo passa tão rápido que você nem vê, né? A Pri tá grávida naquela tempo ou nem tava grávida ainda? Eu não lembro se ela... Eu acho que ela não tava ainda. Ou tava? Não tava ainda. É porque passa muito rápido. Depois, engravidou, já nasceu, já tá há quantos meses? Tá com 8 meses. Phineas. Phineas. O nome dele é Phineas, né? Mas o inglês. A versão inglesa e português a gente chama de Phineas João. Que é por causa do filho de Eleazar. E de quem veio a linhagem de Zadok. É um nome muito forte pra gente, essa questão da família continuar servindo ao Senhor. E o nome dele simboliza esse zelo, né? Então, quando a Pri estava grávida com ele, a gente recebeu essa palavra, né, acerca do zelo na vida dele. Então a gente já foi no nome Phineas, já, Legal. Que era um da nossa listinha. Mas aí como a gente fica transitando entre um meio que fala inglês, meio que fala português... O nome em inglês dele é Phineas, e o pessoal sempre faz as piadinhas de Phineas e Ferb, essas coisas e tal, mas é o nome bíblico. É bíblico, né? Esse negócio, só uma coisa interessante, eu tenho uma filha, o nome dela é Débora, Débora Laís. Só que eu falava com a minha esposa, Marta, que se fosse homem seria Asaf Zadok. Ela disse, só se você for ter ele, se você for gerar. Porque assim, o Zadok eu gosto muito também da questão, né? Mas ela não ia deixar, não. Ia ter que ter uma revelação muito do alto pra ela aceitar. Acho que legal. Mas legal. Já tá quantos anos hoje, cara? Qual a tua idade? Eu acabei de fazer 25 anos, em maio agora. E até me dá um alívio quando perguntam a minha idade, que eu lembro que eu sou novo. Tem muita coisa pra fazer ainda, muito chão pela frente, muito trabalho. Mas 25 anos. Mas pra quem te acompanha, assim, tem essa sensação que você tem feito muitas coisas em tão pouco tempo. E isso é muito legal, assim, pra gente que fica acompanhando a sua família, a partir do teu pai, tua mãe, você, a tua irmã também, né? Sim. E acaba sendo uma coisa muito pública, por causa da visibilidade, né? Que a tua família tem. E eu acho tão legal, porque uma coisa que eu falo há muito tempo, eu liderava jovens lá em Macapá, e eu via nas filhas do pastor Luiz essa influência positiva na vida da juventude da igreja, dos jovens da igreja, né? Porque como eu nasci na igreja, eu tinha exemplos ao contrário, que é muito ruim até falar isso, né?
que em muitos lugares, naquela época atrás, hoje eu não sei, às vezes os filhos de pastores eram muito mau exemplo em muitas situações. Sim. E a gente tem visto coisas diferentes acontecendo. Eu acho legal isso em você. Amém, fico feliz. A ideia é essa, a ideia é poder testemunhar, né, o que a gente acredita, até porque o nosso chamado, né, o que Jesus nos chamou, não foi para a gente dar o testemunho dele, era para a gente ser as testemunhas. Né? Então a gente vê em Atos 1, vocês serão as minhas testemunhas. Então a gente é chamado para demonstrar, né, até para mim que eu entendo muito aquela questão de pregar tempo fora de tempo, né, que a gente realmente prega o tempo inteiro, eu devia estar fazendo isso. Eu acho que foi algo que meus pais passaram para mim e para minha irmã com muita sabedoria, que nunca teve aquela pressão assim de vocês precisam se comportar que vocês são os filhos dos pastores. Sabe, a conversa sempre foi outra. Vocês precisam se comportar assim porque vocês seguem a Jesus. Então, o pessoal sempre me pergunta, né? Não é muita pressão ser filho do Luciano Subirá? E assim, não sobra muito espaço para a pressão de ser filho do Luciano, porque eu tenho que lidar todos os dias com a pressão de ser filho de Deus. É uma barra muito mais alta. Então, meus pais, com muita sabedoria, eles passaram isso pra gente e a gente entendeu, né? Tanto que se você parar pra pensar, eu devo parecer um viciado em pressão, né? Porque ser filho do Luciano era suficiente, eu fui e casei com a filha do pastor Abe, né? Então, só isso. Eu quero pressão mesmo, né? Mas, não, realmente não era... A gente entendeu, não é esse o motivo. E eu acho que quando você entende isso, como filho de pastor, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, sabe? Você entender isso. Tem muitos filhos de pastores que clamam, né? Tipo, meus pais ficam falando que tem que ser exemplo, mas mesmo se você não fosse filho de pastor, você ia ter que ser exemplo, porque Jesus falou que você tem que ser. Então, assim, já começa aí. Aí você começa a entender realmente, quando os pais fazem isso com sabedoria, né, os filhos começam a gostar, né, desse lugar. E meus pais, eles conseguiram fazer isso. A gente sempre amou ser filho de pastores e sempre desejou, né, o ministério também, viver nisso, porque foi muito legal a maneira como eles nos envolveram, foram amigos e tal. Mas eu fico feliz de ouvir esse testemunho, de falar, nossa, você tem sido, né, uma boa influência, porque, assim, eu realmente fico, assim, até meio desorientado, grato, feliz por esse lugar que Deus tem colocado a gente, ver tanta gente sendo impactada, mas a verdade é que tipo, a gente estaria fazendo isso de qualquer forma. Sim. Então, seja para influenciar pessoas numa pequena escala, numa grande escala, a maneira como a gente tem que ver, como exemplo, é mesmo. Né? E às vezes as pessoas falam sobre isso, tipo, não é muita pressão, tal. Tipo, não, porque eu estaria fazendo a mesma coisa. E acho que é até importante isso a gente entender, né? Porque algumas pessoas pensam, se eu tivesse um grande ministério, eu faria isso. Mano, e esse ponto de vista é muito legal, porque os filhos de pastores que sentem essa pressão pelos pais, desse ponto de vista, falam assim, não, mas eu teria a mesma pressão, se eu entender, é maior ainda, independente de quem seja meu pai. E uma coisa legal também, caso tenha um filho de pastores assistindo, ouvindo, é que, né, eu já vi muitos filhos de pastores abafando, tipo, eu não escolhi ser filho de pastor, mas Deus escolheu que você fosse. Então você tem que, acho que talvez, confiar na sabedoria dele e talvez a sua perspectiva não está alinhada. Porque, obviamente, ele não fez isso para que você passasse a vida sentindo torturado. Talvez tenha um privilégio aqui que você não está enxergando. Então, esse é o meu conselho para os filhos de pastores. Teve uma coisa, rapidinho, teve uma coisa interessante. Você vai falar já, rapidinho. Uma coisa interessante, eu fui ministrar em Macapá agora no carnaval, né? Quem tava lá era o Cantarino. Isso. Sabe quem ele é? Sim. Então, aí eu fiquei assistindo a ministração dele e ele é bem descontraído. Aí ele começou assim, quem aqui é filho de pastor lá no acampamento, né? Aí os filhos de pastor levantaram as mãos. Aí ele perguntou assim, você já foi curado ou ainda vai ser curado? Porque ele também é filho de pastor, né? Sim. E ele falou que a vida dele foi muito intensa, assim, de mudar para muitos lugares. E, só repetindo, esse ponto de vista, não, cara, você é filho de Deus, então, independente de quem seja teu pai, você tem uma grande responsabilidade. Isso aí. Amém. Na verdade, a pergunta que eu tenho pro Israel é, como é que você está enxergando essa nova estação lá em São Paulo, né? Porque, assim, para quem te acompanha, e a gente tem esse privilégio, porque aqui ainda não fundaram, mas provavelmente eu estou pensando em fundar o fã-clube do pastor Luciano. Mas assim, a gente, na verdade, fica acompanhando a tua vida por causa do teu pai, né? E quando você fundar o fã-clube, você me chama que eu quero fazer parte também. Calma aí que eu vou contar essa história. Eu quero fazer parte. Eu vou já contar, talvez tu não lembre da história. Eu ia entrar nessa história. Eu ia apertar exatamente sobre essa nova estação lá em São Paulo, porque a gente acompanha e sabe que
passou alguns ciclos e agora você está cumprindo um ciclo lá em São Paulo. E tem uma história interessante que eu fui fazer uma prova lá em São Paulo e fui no culto de celebração lá na Anália Franco, né? E você estava lá. E é muito legal ver, porque assim, pô, a gente conhece o Israel e a gente sabe que ele é um cara fantástico. E aí terminou o culto, ele estava sendo hold lá dos meninos, sabe? Dos músicos. Dos músicos e tal. Aí eu fui lá com ele e falei, cara, primeiro... me apresentar, quer dizer que eu sou um grande fã do seu pai. Ele disse, eu também. Não é zoeira, eu também sou o maior fã. Eu falei, não, tu tem, então, agora tu tem concorrência. Mas como é essa questão dessa nova estação lá em São Paulo? Porque tem o novo filho, tem a questão de estar servindo lá na Paz Church. E como? Conta pra gente. Tem sido uma estação sensacional nas nossas vidas. Né, foi um tempo, assim, acho que a melhor experiência que nós já tivemos com a igreja local, né, foi esse período lá em São Paulo, foi demais. Né, sem falar que também eu e a Pri, a gente ama muito a cidade de São Paulo. Assim, por nós, a gente não moraria em outra cidade, né, assim, tipo, no Brasil, é o nosso lugar predileto. Acho que até, assim, no mundo, né, do que a gente já visitou, foi a cidade que a gente mais gostou de morar. Tem muitas coisas legais, assim, os paulistas, eles são muito ativos, todo mundo começa o dia cedo, termina tarde, mas a galera é muito disposta, né, então a gente vê que mesmo na correria, todo mundo com a agenda cheia, o pessoal dá um jeito de ir pros life groups, né, os pequenos grupos e tomar um café junto para fazer um discipulado, então é uma cultura muito legal e a gente sentiu o efeito, que a gente se transformou em paulistas, a gente sentiu, a gente é muito mais produtivo agora, então estamos gostando muito dessa fase, mas tem sido uma estação, né, especial. No começo, primeiro ano e meio, foi um tempo onde o Senhor nos orientou a não viajar tanto, assim. Então eu estava, né, exercendo ainda um pouco essa parte do Ministério de Ensino e, né, viajar, ensinar no itinerante, que eu sinto que é o meu chamado, mas também restringindo isso um pouco, ficando alguns finais de semana lá na igreja, tendo o privilégio de servir em diversas áreas ali, né, tanto na assistência do culto, Ministério da Atmosfera, recepção, a gente pôde fazer várias coisas ali que foram muito legais. Então foi uma experiência muito gostosa na igreja, né? No começo desse ano o Senhor já começou a falar conosco acerca de uma transição, né, um novo ciclo. Até na metade do ano, na verdade, a gente vai se mudar para Curitiba, né? Vamos estar agora um pouquinho mais perto dos meus pais. Tem sido um tempo bom de aprender com os nossos pais e deixar eles curtirem os netinhos. Mas o Senhor agora, do mesmo jeito que pediu antes para colocar aquele pé no freio nas viagens, agora pediu para tirar. Né? Então foi assim, tem sido um tempo legal. Às vezes a gente tenta acompanhar e é difícil entender essas orientações de Deus, porque toda vez que ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente pensa, show, a gente pode passar os próximos 10 anos fazendo isso. Aí passa 2 e ele pede uma tarefa nova. A gente pensa, tomara que essa seja um ano só. Aí de repente são 4. Então a gente, né, confia no senhorio dele. Graças a Deus o Senhor tem assim sido tão claro que não tem sombra de dúvida no nosso coração acerca desses ciclos e transições da nossa vida. Mas esse tempo em São Paulo foi, assim, fenomenal. Né? A gente aprendeu muitas lições importantes. Não só ali no convívio com a igreja local, né? Mas tendo o privilégio que, assim, de estar caminhando pertinho do Ebi e da Andréia. Somos vizinhos, né, hoje. Então, assim, foi um tempo surreal, com muitas lições importantes, mas além do que a gente viveu na igreja também, e nos pequenos grupos, e lidando com as pessoas, que eu pessoalmente tive experiências que eu nunca tinha tido antes, que foram muito legais, né, nesse sentido. E, né, além disso tudo, eu acho que a própria cultura da cidade nos edificou muito, porque a gente veio de um lugar que tinha uma cultura muito parada, e chegou em São Paulo com a cultura 1000, né? E de repente a gente percebeu, cara, quantas coisas a gente consegue encaixar no nosso dia, ser proativo, né, com trabalho, além de servir na igreja, exercício, saúde, cuidar do corpo e tempo com a família. E a gente percebeu que se você for bem intencional, dá para fazer um dia render muito. Então foi algo que mudou a nossa vida, porque depois de ter experimentado isso, a gente não consegue mudar para nenhuma outra cidade sem ser um paulista agora. Então essa cultura vai ficar conosco. De atividade, de vamos começar o dia cedo, vamos terminar o dia tarde. Então isso foi uma experiência muito boa. E através disso tudo a gente vai vendo como Deus está preparando a gente para eventualmente ir para o lugar, né, que Ele quer que a gente solte talvez essa âncora. É engraçado que Curitiba, eu não sei se é a realidade de Curitiba, mas as 2 vezes que eu passei por Curitiba e fiquei assim, cheguei à noite, dormi, fiquei uma manhã e segui para Santa Catarina, por exemplo. Mas eu cheguei uma vez em Curitiba, 2 vezes, tipo assim, uma acho que 9 horas da noite e a outra 11 horas da noite. E só passei no inverno também, talvez seja... Cara, a cidade
o pessoal se recolhe, acho que muito cedo, né? Recolhe cedo. Especialmente no frio, assim. Mas, cara, e você falou sobre o Ministério de Ensino, itinerante, igreja local, mas também tem uma parte do seu ministério que é muito visível, que é a parte musical. Sim. E que as suas músicas, onde a gente viu aqui, né? Na outra vez já foi assim, né? Foi. Quando dá o primeiro acorde do violão, soltou, o pessoal canta junto. Eu tenho certeza que 70% das visualizações da minha música vem de Santarém. Eu nunca vi o povo canta tão forte Canta mesmo. Ficou até sem jeito. Mas como é que você organiza ou direciona assim, as habilidades, não sei se eu chamo de habilidades, do teu ministério? Porque a gente tem te convidado aqui muito para ser um pregador, né? Para ser um preletor das conferências. E a gente tira uma casquinha tua aqui para cantar também. Sim. Mas, na tua visão, assim, se você pudesse, tipo aquele gráfico de pizza, qual seria o percentual de cada área que você consegue Eu acho que o meu ministrar? foco é a pregação, é o ensino da palavra, é onde eu sinto realmente ali, o meu chamado é isso. Então, e eu vejo que muito das outras áreas que eu acabo fazendo, elas na verdade vêm como de casquinha, né? Que na verdade são sobre isso também. Então, por exemplo, as minhas músicas, elas nascem de estudar a palavra, em cima de preparar mensagens e aquele ambiente, né, do secreto, do tempo sozinho com Deus, né, que surgem essas músicas. Então, eu fico muito feliz. Já teve um tempo, nesse 1 ano e meio que a gente passou em São Paulo, foi 1/3. Era tipo assim, era 1/3 para cada do meu tempo ia para cada área e foi um tempo muito intenso, né? Mas a gente tem o nosso guia, né, o nosso chefe, o Espírito Santo, e durante aquele tempo ele falou comigo com muita clareza sobre fazer as 3 coisas. E tinha até semanas que eu entrava em crise, né? Eu ia desabafar com a Pri, eu falava, amor, ia ser tão melhor se eu tivesse só uma. Tipo assim, queria só pra concentrar se dedicar, em uma. focar. E um dia eu até fui reclamar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não conheço ninguém que faz 3 coisas e é o melhor em alguma delas. Aí o Espírito Santo me falou, eu não te chamei para ser o melhor em nenhuma delas. Foi um momento que doeu, assim. Falei, nossa, como eu sou arrogante, né? O que eu tô pensando? Agora. Tipo assim, o Espírito Santo falou, eu não te chamei para ser o melhor pregador. Nem para ser o melhor. Isso. Por que você precisa ser o melhor? Você não pode servir o meu povo nessas 3 coisas? Nossa, eu chorei, me arrependi, pedi desculpa. Falei, eu posso. Então, comecei a entender isso. Isso, né, depois ainda dessa dura do Espírito Santo, ficou muito mais fácil lembrar. Não é sobre eu desenvolver né, ficar muito bom em alguma coisa, é sobre servir e equipar os santos. Então, hoje, qualquer coisa que eu possa fazer é, para mim, um privilégio, né, de participar dessa obra do Senhor e da edificação, né, dos santos e equipar o povo santo para toda boa obra. Mas, especialmente nessa nova temporada, do mesmo jeito que um dia eu aloquei 1/3 do meu tempo para cada coisa, hoje eu sinto que vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que 2/3 talvez do meu tempo vão só para a questão do ensino e o outro 1/3 vai ser ainda dividido entre, né, os outros, a música e a questão mais da igreja local. Mas são essas orientações do Senhor que me ajudam a entender. Eu sei que eu vou passar o resto da minha vida bem envolvido com a igreja local, envolvido com o Ministério de Ensino e fazendo música. Mesmo que eu sinto que o trabalho, assim, essa parte da música, ele é mais temporal. Então eu passo por uns meses muito intensos de produzir, né, as músicas e tal, e aí eu fico 1 ano bem tranquilo, só escrevendo, compondo, aí alguns meses passando por tempo bem intenso. Então ele fica, né, vai nesse ritmo meio cíclico, assim. Mas o importante é que cada um de nós possamos ouvir, né, entender do Espírito Santo. Assim, você olha, né, a pessoa que talvez uma das minhas maiores inspirações, com certeza, assim, nesse sentido, é o apóstolo Paulo, né, de discernir os tempos e estações e assim, a disposição, né? Eu fico pensando, cara, tipo assim, imagina o apóstolo Paulo, né, chegar agora para um novo plantio de igrejas, da uma nova comunidade, e ele pega um trabalho secular, assim. Tipo, imagina pra gente o que seria o pastor Abe se mudar para uma nova cidade, né, plantar uma nova igreja e pegar um trabalho secular para dar uma força. Assim, é um negócio constrangedor de se imaginar, né, mas mostra pra gente, assim, como a gente tem que estar disposto, eu acho, a fazer o que for preciso. Então, eu tive esses momentos na minha vida que eu entendi, tá na hora de vender tenda, tive outros trabalhos, tive bicos, né? Eu trabalhei com rede social, entreguei comida, fui vendedor de eletrônico, fiz um monte de coisa, né? Porque era tempo, mas do mesmo jeito que
né, eu tive aquela instrução do Senhor dar teus pulos, né, teve uma estação, né, que o Senhor falou agora, foco. Agora, essas 3 coisas. Agora, mais essa. Então, assim, o melhor jeito é poder depender dele. Né? Às vezes a gente fica olhando para a nossa vida e a gente fica tentando encontrar aquela escadinha, porque a gente quer uma trajetória que faz sentido. Só que às vezes o jeito que Deus vai nos construir, a gente precisa passar por desconstruções, não é uma escadinha. Né? Você olha para José, por exemplo, o que ele passou. Ele está lá de boa na família dele, né? Tem umas tretas em famílias, mas ele é tirado desse lugar e é levado como escravo para o Egito. Mas ele começa a crescer nesse lugar. Só que aí ele é injustiçado, né? Grandemente injustiçado. E ele vai desse lugar onde está crescendo agora como administrador na casa de Potifar, ele vai para a prisão. Agora, por mais que a gente assista o desenho bonitinho lá da DreamWorks do... O Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito, Moisés. É o... Como que era? Desculpa. José do Egito. José do Egito. Acho que deve ser José do Egito. Né? Alguma coisa assim. Dos sonhos, alguma coisa dos sonhos, eu acho o nome. Desculpa. E aí a gente assiste depois naquela cena do Potifar, né? Tipo, arrependido, que ele percebe. A Bíblia não nos diz de uma retificação. Então não é como se a reputação dele tivesse sido reparada, consertada necessariamente. Pode ter sido. Não houve um desagravo, né? Mas a Bíblia não fala isso com clareza. Então, no momento que José é tirado da prisão, ele sai da pior posição da escória da sociedade para o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa do seu tempo. Então não tem escadinha aqui. Deus levou ele para onde ele precisava estar. Só que um dia, imagina, eu digo essa história para a gente entender como é doido o jeito que Deus trabalha, né? Eu falo, imagina que tinha esse menininho egípcio, ele tem uns 13 anos e o herói dele é José. Ele tem um monte de pôster de José no quarto dele, segue José no Instagram, né? E um dia o pai dele tá indo lá pegar os alimentos e tal, e José vai estar lá. Aí o menino diz, pai, por favor, me leva, vai que eu consigo, né, conhecer José, tirar um selfie com ele. E aí, beleza, então ele leva. Aí quando o menino chega, José tá lá. Ele, nossa, já começa a suar, tá nervoso, mão tremendo, falar com o José. Aí ele vai, tira um selfie com o José quando chega a vez deles, e ele pergunta, José, né, como alguém que te admira, assim, cara, quando crescer quero ser que nem você, da José da mais sabe? Aí ele fala, o que você acha que mais te preparou para estar nessa posição? Né, foi a academia do faraó, foi a universidade do Egito, né? Ele vai perguntando, aí José dá uma risada, tipo, foi a prisão. Né? E às vezes quando a gente passa por esses lugares que o Senhor nos conduz, a gente olha e pensa, nossa, como é desagradável isso. Eu não queria passar por cisterna, nem por escravidão, nem por prisão, mas de repente o Senhor coloca onde a gente precisa estar e a gente foi equipado como a gente precisava ser, e a gente olha para trás e a gente dá risada. A gente pensa, nossa, graças a Deus eu passei por isso, porque hoje eu posso estar aqui. Então, algo que a gente aprendeu, né, eu e a Priscila, a gente já desistiu de ficar procurando a escadinha, né, porque não é uma progressão de carreira, é o reino dos céus, e o Senhor sabe exatamente como nos conduzir, o que a gente precisa aprender, onde a gente precisa estar, para que um dia a gente possa estar no lugar, né, que Ele quer que a gente esteja. Então, tem coisas assim que, aos olhos de algumas pessoas, talvez fossem parecer regressões na nossa vida, mas não é, porque a gente está segurando na mão do Senhor. Então a gente já aprendeu a ficar bem despreocupado e a seguir ele. E mesmo se fosse uma direção que parece um absurdo, tipo, não, para o canal no YouTube agora e vai ter um emprego, a gente faria. Faria porque é ele quem nos conduz. A gente faz tudo isso por causa dele. Então acho que essa confiança no fim do dia, ela é muito boa. É de saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente se apega às coisas erradas, né? A gente se apega à nossa própria jornada, né? Ao nosso desenvolvimento, o nosso ministério, mas isso não tem importância nenhuma, né? Não tem, não é sobre nós, não é sobre nenhum de nós, é sobre todos nós, né? E eu acho que às vezes a gente acaba se esquecendo que a coisa mais honrosa que a gente pode fazer com a nossa vida é ser só mais um tijolinho nessa obra do Senhor Jesus, mais um. Servir. Não o primeiro, nem o último, é mais um. E tem tanta beleza nisso, sabe? Que a gente se lembra que não é sobre um tijolinho específico. Né? Você não vai numa casa, uma construção bonita, né? Uma obra de arquitetura e ver o mestre ali da obra e falar, não, esse tijolo aqui, esse aqui é o melhor tijolo. Não é sobre. É sobre a soma de todos eles que compõe a beleza disso. Então, assim, é o reino dos céus, né? Show. Eu tenho uma pergunta. Ontem minha filha estava aí no conference e elas chegamos no carro depois da pregação, né, e do momento, ela, pai, o Israel Subirá vai pregar amanhã. Assim,
porque ela disse, é legal o jeito que ele fala, né, pai? Tá ligado? Tá, assim, eu gostei demais. E aí a minha esposa falou que ela ficou assim, vidrada. Ela tem 11, ela né? tem 10 anos. 10. Ela tem 10 anos. Que legal. E Fico feliz. Aí a minha pergunta é exatamente essa, é muito parecida também que eu fiz com o Lucínio. Você tem essa facilidade porque você está praticamente pregando para 3 faixas etárias. E eu sei que é a graça de Deus, mas você pensa assim, Deus, como eu vou fazer isso? Tem alguma coisa da tua parte que tu procura colocar à frente com a bênção dele, lógico, para fazer essa sinergia entre as diferentes gerações? Deixa eu completar só um negócio aqui. Outra vez que ele veio, aí pregou no domingo, né? Aí a gente sempre pede o esboço de quem, porque os pastores vão pros núcleos. Aí ele falou assim, cara, meu esboço vocês não vão entender. É uma bagunça. Seria assim, porque assim, é muito legal, porque tínhamos adolescentes, tínhamos pessoas como eu, da geração, os mileniais aí, e tínhamos algumas crianças também, acompanhando os pais e tal. Como é para você essa questão de alcançar toda essa camada? Eu acho que, né, com certeza, a graça do Senhor é um grande fator, porque às vezes eu simplesmente percebo que eu estou falando de um jeito diferente. Então, às vezes, não é uma decisão consciente de, nossa, eu preciso me esforçar para falar desse jeito. Porque, às vezes, eu nem paro para ficar analisando a sala, assim. Eu só seguro a mão do Senhor e vou, sabe? Às vezes, eu vejo que, nossa, eu tô falando um pouquinho mais sério hoje, assim. Aí que eu presto atenção. Olha, não, realmente, tem pessoas mais velhas aqui hoje. Acho que esse é o jeito que eu... Mas, eu acho que o Espírito Santo ele conduz muito as coisas como devem ser. A gente deve se atentar a esse lugar. Da minha parte, talvez seja até um pouco feio, assim, pareça meio sem vergonha, mas eu não sou muito bom com a parte de comunicação. Eu não sou uma pessoa muito eloquente. Eu realmente acho que isso é graça. É o Senhor me ajudando. Mas o que eu realmente sinto que tem por trás, e algo que eu me esforço por fazer, é lembrar o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Então, antes de pregar, eu sinto um certo peso, assim. E não é porque preciso ter uma performance, é porque tem muito propósito no que está prestes a acontecer. Né? O tempo das pessoas vale muito, e elas estão dedicando esse tempo não porque elas querem ouvir Israel, mas porque elas querem crescer no Senhor. Então, assim, esse tempo é muito importante. Então, eu tento sempre deixar a minha motivação para pregar ou fazer qualquer coisa ser o amor. Sabe, o amor por quem está ouvindo, o amor pelo povo santo. Algo que sempre acompanha, né, uma fé forte, a gente vê nas escrituras, é o amor pelo povo santo. Você vai ver na abertura de Efésios, você vai ver nas epístolas de João, você vai ver na epístola da igreja de Corinto, a mesma coisa, falando, ouvimos da sua fé e o amor que vocês têm pelo povo santo. Então, é o que acompanha junto, porque quando a gente crê e entende Jesus, a gente entende a importância da igreja, a gente entende a importância dessa estrutura que possibilita a obediência a essa grande comissão. Então, eu acho que é aquele amor de, tipo assim, eu quero que eles recebam o que o Senhor tem para depositar e eu preciso fazer o meu melhor. Então, às vezes, até ir ajustando. Eu também, da minha parte, cometo vários enganos, às vezes. Né? Às vezes não sei ler a sala muito bem. São todas coisas que são importantes. Né? Não estou desmerecendo, né, quem fica se dedicando, estudando para fazer isso, para falar melhor, né, eu procuro fazer isso também. Eu acho que é uma parte que ajuda, mas tem um aspecto da pregação que é espiritual, não adianta. Né, não tem quantidade de intelecto, de técnica, de tática que vai preencher aquilo ali, e essa parte é muito importante. Então, eu acho que realmente é aquele amor de eu quero conseguir comunicar com eles. Então, às vezes, falando com adolescentes, eu me esforço para ser um pouquinho mais colado. Passo vergonha, porque já sou tiozão para eles, é outra geração. Mas eu tento, entendeu? Por amor, assim. E mesma coisa, às vezes, falando. Às vezes eu falo, ministro em igrejas com pessoas bem mais velhas do que eu. E aí eu também me esforço para falar mais devagar, porque eu tenho mania de falar muito rápido. Mas eu acho que é só aquele esforço, né, o que Paulo dizia, né, eu me faço louco pelos loucos, grego pelos gregos, né, judeu pelo judeu, gentil pelos gentios, tipo, eu vou me fazer do que precisar para que eu possa ser entendido em transmitir essa mensagem tão importante. Esse que ele falou sobre você entender o motivo pelo que está fazendo, eu assisti uma palestra agora, semana, de uma das palestrantes do Summit, uma outra palestra, né? E ela fala que ela tem síndrome de impostor. Ela é muito vulnerável assim na parte emocional dela
E ela fala assim, eu sou um desastre em reconstrução, mas assim, né? E aí, na entrevista, o pastor pergunta para ela, mas como é que você faz então? Porque você hoje é uma grande palestrante. E não parece, né? Você não deixa transparecer a tua insegurança, embora você fale que tenha. Aí ela fala assim, não, antes de eu entrar, eu tô sempre muito nervosa, eu acho que eu não mereço estar nesses lugares, assim, no impostor, né? Mas quando eu penso que aquilo que eu estou entregando pode transformar pessoas, aí eu me alivio e vou e faço. Então isso é muito legal, tirar o foco de si mesmo, ou da sua capacidade, né? Seja grande ou seja pequena, ou da maneira que a gente se sinta conosco mesmo e fala assim, não, poxa, eu carrego uma mensagem que se me trouxer aqui, se Deus permitiu, tá, eu tenho uma mensagem que vai abençoar, então eu vou cumprir minha missão. Acho legal isso. Uma pessoa que me inspira nisso também é o pastor Chris Hodges, né, acho que é Church in the Highlands, que fica lá no Alabama. Eles têm uma plaquinha no backstage, assim, e eu acho que a plaquinha é um privilégio, como é que é? Tipo, é um privilégio estar no altar. E ele diz que toda semana, antes de pregar, ele faz uma oração. Ele vai, ele coloca a mão naquela plaquinha. E ele diz, né, Senhor, me ajuda a ser uma bênção na vida das pessoas, a não ficar no caminho. Eu não preciso disso, eu não preciso pregar. Se o Senhor quiser que eu faça outra coisa, eu faço. Eu acredito que o Senhor quer que eu esteja aqui. Então ele falou que ele tem esse momento de, tipo, então, assim, eu me entrego nas suas mãos, não quero repartir de mim, eu quero repartir de você. E isso mexeu muito comigo porque é aquele alinhamento, né, de saber por que ele vai fazer aquilo. Né? E é muito legal, porque assim, sempre que a gente vê pessoas que a gente admira, que são pra gente referenciais de sucesso, né, às vezes a gente parece que tipo, a gente qualifica tanto as pessoas, mas especialmente referente à obra, eu acho que a gente nunca pode perder esse coração de lembrar que de mim mesmo eu não tenho nada para repartir, assim, tudo que tem de precioso em mim é Cristo. E aí lembrar a importância disso, lembrar do porquê vamos fazer o que vamos fazer. E isso vai para qualquer área, né? Porque a Bíblia nos diz que tudo que a gente fizer, Colossenses 3:23, tudo que fizermos devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, né, tem que ser esse o coração na hora de pregar, mas se for um trabalho secular, é esse o coração também. É como se fosse um ato de adoração a Deus. Tem que ser a nossa atitude de fazer aquilo do melhor jeito possível, né? Em qualquer coisa, no jeito que tratamos as nossas famílias, os nossos amigos, nossos chefes, nossos empregados, tem que ser pensando em Cristo, pensando nele. E aí a gente vai voltar para esse lugar como se fosse ali o backstage antes de fazer tudo, né? De ser me ajuda a fazer isso aqui do melhor jeito. Eu não preciso disso, eu preciso de você. E aí é um momento legal, né? É um bom lembrete. É isso mesmo. Então, mas a gente vai estender. Vamos. Não, vamos deixar já agora. Né? Eu tinha mais uma pergunta. Não, vai, mas vai ser assim: ele já respondeu a metade dela, né? Tá. Eu queria perguntar assim: quais são os teus próximos projetos? Você já falou um próximo passo nessa transição para Curitiba. É legal. Mas você pode também, se tem alguns que você queira, assim, poxa, tem livro, tem música, tem viagens. Mês que vem tem um livro novo saindo. Ele se chama Vimos e Ouvimos, ou, né, dependendo de quando as pessoas estão assistindo isso, o mês que vem, no caso, na verdade seria o final desse mês, que é junho. Este mês, então. Esse mês. O livro se chama Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Ele fala muito sobre a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. Então, é um livro que faz uma distinção muito clara entre chamado e mandamento, porque muitas vezes a gente mistura e acaba se sentindo isento de uma responsabilidade que é muito gritante sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, né, evangelista é um chamado, mas evangelizar é um mandamento. Quer dizer que com a graça de evangelizar ou não, eu preciso evangelizar. Oração. Entendeu? Tem coisas que não são chamados, são mandamentos. Então, ele vem muito forte nessa mensagem de que seguir Jesus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. E eu acredito que muitas vezes os jovens se sentem um pouco anexos, né, ao que Jesus começou, a igreja que Jesus fundou e estabeleceu, com uma missão, né, de fazer algo para o seu retorno, porque eles não entendem como eles estão diretamente conectados com isso. Então, nesse livro eu faço um resumo da história da igreja, como aquele rolê que começou lá nas ruas de Jerusalém chegou no Brasil, né, e trabalhando bastante
princípios bíblicos importantes para isso, para entender isso, mas basicamente é um livro, né, que fala com os discípulos de Jesus. Pregação, né, propagar as boas novas, toda essa missão da igreja não é algo específico para a galera do ministério, é para todo discípulo de Jesus, e o livro aborda isso e as maneiras como nós podemos fazer isso. E esse livro para todos os públicos ou só para jovens? Todos os públicos. Porque o Macho Dragão foi bem focado para jovens solteiros ali. Esse é para todo mundo. Todo mundo. Uma nova fase já. Uma nova fase. E aí tem outros projetos aí também no forno. Eu tô mexendo nos outros 3 livros, mas eles vão sair nos seus tempos apropriados. Tem um projeto Maromba também. Tem um projeto Maromba dedicado. Como é que tá teu feedback, assim? Porque eu e a Dilson entramos num projeto, nesse programa, né? Cara, assim, de qualidade de vida, de bem-estar, juntando treino, alimentação. E a gente expôs muito pela TV e pelas redes sociais. Cara, e é tão legal os feedbacks que a gente tem, né? Disso verdade. Eu voltei a treinar, meu marido começou a treinar por causa de vocês, procurei nutricionista, perdi não sei quantos quilos, melhorei. Bom. Acho que você tem uma proporção muito grande, é muito legal isso, né? Eu tenho visto bastante gente botar o exercício em dia, ir atrás de um personal, nutricionista. Né? O meu testemunho com isso, do como se transformou a minha vida, também encorajou muita gente. Eu preguei uma vez uma mensagem também lá na Paz, né, que se chama A Corrida da Fé. E aí tem muitas metáforas com o exercício, né? Muitos paralelos, como, né, nas escrituras. E a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí depois dessa mensagem, não só muita gente, né, foi fortalecido na corrida da fé, mas muita gente começou a correr de verdade, né? Porque eu contei a minha experiência da corrida da maratona, como é que foi, porque eu nunca tive pretensão de correr uma maratona, né? Eu não pensava em correr. Eu só queria correr para emagrecer. Só que eu fui bem fiel nisso. Eu corria, 3 quilômetros todos os dias, quase, assim. 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros. Aí eu comecei a aumentar, né? 5, 7, 10, 15. Aí eu fui esticando, né? Corri meia maratona e tal. E aí meus amigos, quando viram o jeito que eu tava correndo, né? Me inscreveram pra maratona, me convidaram. E aí eu fui treinando e corri. Mas foi engraçado porque eu nunca tive a pretensão de fazer aquilo. E aí essa mensagem fala do valor da fidelidade, né? Porque se a gente é fiel no pouco, a gente vai ser sobre muito também. Não adianta só querer o muito sem antes ser fiel no pouco. Então foi uma mensagem que é muito legal, se você quiser ouvir por sinal, Corrida da Fé. Tá lá na Paz São Paulo. Tá, na Paz São Paulo. Encorajou bastante gente a fazer exercício também. E é legal, assim, só para fechar essa parte, que é interessante demais, cara. Eu te acompanho no Instagram. Eu, pelo menos 2 postagens que você fez. Uma sobre... depois de um ano agora, né, da hipertrofia, né, sim. E também a questão da maratona. Falei, cara, é isso, é saber conectar aquilo que você está pregando. Você está pregando sem dizer que está pregregando, né? E nessa segunda postagem dele, acho que de um ano de treinamento você colocou uma frase 2. 2021 a 23. Eu calculei errado. Tem uma frase muito legal nessa legenda sobre disciplina. Você lembra? Lembro. A Pode falar? Disciplina é sua própria recompensa. É sua própria recompensa. É muito real isso. É muito, porque assim... É algo interessante que Eclesiastes 10:17, se eu não me engano, diz, né? Que fala que feliz é o povo, né? Feliz é o povo cujos reis e líderes comem no devido tempo para repor as suas forças e não para embriagar-se. Agora, de relance, assim, parece um negócio, legal, falando, mas olha que profundo que esse texto diz. Quem que é feliz? O povo, quer dizer, a terra. Por que que o povo vai ser feliz quando o rei come com disciplina? Longevidade. Vários motivos, mas essencialmente porque quem tem disciplina na frente do prato, autocontrole na frente do prato, também tem na frente do cetro. Então, quem sabe governar uma área da sua vida com disciplina, essa disciplina ela transborda para as outras áreas da sua vida. Até o que a psicologia diz... A gente tem falado sobre isso, né? A psicologia fala do hábito angular, que é quando você acerta uma coisa que é boa para você começa a procurar outras coisas que são boas para você. Legal. Mas, né, a Bíblia nos mostra isso. Então, assim, muita gente... Eu acho que no passado a gente levava muito como vaidade isso. Mas o cuidado com a saúde não é vaidade. Tipo assim, cara, a gente vai precisar... Eu não sei se você teve essa preocupação, não, mas você que é público, né? Figura pública. Será que as pessoas vão achar que eu tô querendo me exibir e tal? Porque vem esse pensamento. Por exemplo, a gente fez... Como a gente chamou parcerias, né? Para o personal training, o estúdio de treinamento era parceria. Então a gente tinha a responsabilidade de mostrar para dar feedback pro cara. Ele conseguiu vários alunos novos, os nutricionistas conseguiu vários pacientes. Mas eu, como pastor, ficava preocupado. Poxa, será que agora o meu feed tá cheio dessas coisas?
Será que ela vai achar que eu tô querendo... É um bom testemunho. Mas teve muito feedback positivo, né? É tipo assim, imagina que você tem um carro que foi dado pelo seu empregador para você cumprir um trabalho. Você vai ter que trabalhar com esse carro todos os dias. E se ele quebrar antes do tempo, é sua culpa, porque é sua responsabilidade de cuidar desse carro. Faz todo sentido você ser cuidadoso do carro. Você vai querer ser meticuloso e manter o carro limpinho e organizado e bem cuidado. Tipo assim, os nossos corpos são um carro que Deus nos deu para essa missão. Né? Então, assim, a gente pode obedecer a Jesus até onde os nossos corpos permitirem. A gente é mordomo sobre isso. Né? Então, é muito importante ter esse cuidado. E para mim foi uma experiência muito legal, porque em 2 anos a minha saúde ficou assim, transformada. E hoje eu entrei num ritmo que eu já não consigo mais ficar sem. Não consigo ficar sem a nutrição, sem o exercício, né? E transformou todas as outras áreas da minha vida. Aquele negócio de Eclesiastes, disciplina na frente do prato, disciplina na frente né, das outras coisas que vamos fazer. Anotou essa aí? Cara, anotou a placa desse carro que passou voado aí? Na verdade, eu vou ter que fazer o estudo da NW, que a gente recebeu nessas semanas de verdades, tanto que o pastor Eibe deu uma lista de pessoas que ele segue, que são influência dessa lista. É preciosa, essa lista. Essa lista eu vou ter que fazer. Foi uma ótima pergunta sua, inclusive, quero te parabenizar. Obrigado, querido. Glória a Deus. Você é um ótimo entrevistador, já. Eu tenho aprendido com você, querido. Mas... Eu acho que vocês dois são ótimos. A gente já pode liderar o time dos humildes, né? Capitão do Chile. Escreveu o livro, né? Como é que é o livro do pastor Seja humilde como eu sou e aprenda... Eu acho que era os 10 homens mais humildes do mundo e como eu treinei os outros homens. Como eu treinei, exatamente. Então é isso, né, pastor? Vamos liberar o Israel? Vamos. Já daqui a pouco tá voltando pra casa. Isso aí. Me leva. Mas, cara, isso aí. O Israel é o único que chega lá no avião e começa. Me leva pra cá. Já aconteceu, já. Eu entrei no avião e uma galera, tinha um grupo de igreja pra conferência. Meu Deus. Me leva pra todo o avião. Ficou vermelho. Foi muito engraçado. Fiquei constrangido. Extremamente constrangido. Poxa, cara, mas obrigado por você vir em Santarém de novo. Uma alegria, sempre é bom sempre tê-lo aqui. A gente se sente tão bem porque é um conjunto de admiração, né? Por você, em primeiro lugar, né? Por aquilo que eu te falei no início, que a gente vê na sua vida, desde tão jovem, né? Com tanta história já. Com a Priscila, né? Deus unindo gerações, propósitos, famílias com chamado. E no entorno traz muita lembrança do seu pai, da sua mãe, do pastor Ei, pastor Andréia. Então, Santarém é a casa deles, né? E a gente tem um pouco de inveja de São Paulo, porque todo dia, o Luciano tá direto lá em São Paulo, pastor Eibe, eu não sei o que aconteceu. Respira, o Luciano prega. A gente levou os netos do Luciano para São Paulo e agora ele sempre aparece lá para pregar, né? Que interessante. Eu acho que vai dar uma diminuída em São Paulo. Vai ficar mais em Curitiba agora. Mas legal, tão bom, cara. Obrigado por esse tempo aqui no programa. Tenho certeza que as pessoas que fazem parte da nossa audiência estão sendo presenteadas nesses dias, né? Uma sequência de ótimas conversas aqui. As últimas semanas são incríveis mesmo e você abrilhantou demais. E foi rápido, mas muito aprendizado. Glória a Deus. É isso. Obrigado, Israel. Um privilégio, realmente. E estamos aí. Estamos aí. Quando você voltar de novo, vai ser... A gente, na verdade, a gente tem um plano de fidelidade no NW. Você vê a primeira vez, depois vem a segunda, na terceira você já se torna participante de tudo. Entendi. Então, assim, já fica o convite. Maravilha. É isso, pastor. Tá bom. Pessoal, estivemos aqui com o Israel Subirá. Muito obrigado mais uma vez. Você que está nos assistindo também, nossa gratidão que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas. A internet te dá toda a possibilidade de você colocar esse link no teus grupos de WhatsApp, pelo próprio YouTube, Facebook, você espalhar essa entrevista, esse bate-papo tão legal. E nós nos encontramos sempre aqui na TV Amazônia e também no YouTube. E até o nosso próximo programa ANW.